Às vezes eu tenho uns surtos por pressão, estresse, correria do dia a dia, principalmente com faculdade. Recentemente eu tive um surto na faculdade, que eu tinha uma prova e eu não conseguia de jeito nenhum estudar para aquela prova, não conseguia me focar. E eu cheguei na faculdade, eu cheguei na biblioteca e tinham 5 pessoas dentro de uma sala e aquilo começou a me causar um pânico. E eu comecei a tremer, comecei a chorar e saí correndo da sala. E onde eu ia na faculdade tinha gente e aquilo me incomodava. Tipo, muitas pessoas, 2 pessoas pra mim já era muita gente. Isso já me incomodava, eu me isolei num canto que não tinha ninguém. Pensei em ir embora, pensei em ligar pra minha família. E eu falei, não, eu vou ficar, eu vou fazer essa prova. Esse transtorno não vai me dominar. Mas me dominou, fui super mal na prova, eu tirei 0,95, a prova valia 6. E isso me deixou pior, porque essa cobrança do dia a dia de que você tem que ser melhor. E o seu melhor nunca é o melhor por causa do seu transtorno. Você nunca acha que o máximo que você faz nunca é o máximo para a sociedade. E isso acarreta também em várias outras setores da vida. Você não tem que ser só melhor na faculdade, você tem que ser melhor na vida, no trabalho, no seu relacionamento. Isso atrapalha bastante. A cidade, num geral, ela é caótica. E para quem sofre transtorno de ansiedade, barulho é uma coisa que incomoda muito. Carro, ambulância, eu tenho pavor de telefone tocando. Telefone toca, é sério, eu sinto uma palpitação. Eu odeio o barulho de telefone tocando, independente se for meu, se for de qualquer outra pessoa que esteja ao meu redor, eu tremo. E muita gente na cidade andando, aquele corre-corre, as pessoas esbarrando umas nas outras. É como se você fosse uma peça ali de um jogo e que você não pode perder aquele jogo. Você tem que jogar aquele jogo e você não pode perder. Para quem sofre de transtorno de ansiedade, essa coisa de ser, não é uma competição, é realmente de ser cobrado para ser o melhor, mas às vezes a gente nem é cobrado, é só que a gente sente, a gente acha que ao tempo todo as pessoas estão olhando para você, estão rindo de você, estão falando de você pelas costas, então é isso que o transtorno de ansiedade, ele traz essa cobrança extrema, sendo que às vezes nem está acontecendo. E nesse caso da faculdade, por exemplo, eu lembro de eu estar isolada num canto. E aí, quando eu me senti segura, eu liguei para uma amiga minha que é, assim, a única pessoa que eu considero que me entende. Porque quando eu falo com as pessoas, por exemplo, eu tenho transtorno de ansiedade, e aí para me acalmar eu gosto de comprar coisas. Não que eu possa comprá-las, mas eu estouro meu cartão de crédito, eu acabo com o dinheiro da minha poupança comprando coisas que eu não preciso. E algumas pessoas falam, isso não é transtorno, isso é consumismo, você é consumista. E, tipo, não entendem. Então tem uma pessoa só que me entende. E eu liguei pra essa pessoa e ela foi conversar comigo. Enquanto eu tava conversando com ela, eu comecei a esfregar a unha no dedo. E aí eu fui puxando uma pele, e aí eu continuei esfregando, e quando eu me dei conta, minha mão inteira tava sangrando. E eu tive que correr pro banheiro pra enfaixar a mão e tudo, e é meio assim, tipo, a vida de quem sofre essa coisa louca nessa cidade louca. Acho que a cidade contribui bastante, assim, para esses surtos, porque é um querendo comer o outro, basicamente. Um querendo puxar o tapete do outro. E quem sofre de transtorno de ansiedade, de depressão, sente isso mais do que uma pessoa tida como normal. Meu nome é Fred, tenho 29 anos. No final de 2008, ali entre o final de 2008 e começo de 2009, tive uma crise de ansiedade que depois acabou virando uma síndrome do pânico, né? Gerada por causa da depressão. Foi difícil descobrir o que era, porque o primeiro ataque que eu tive simplesmente estava na praia com os amigos meus
E aí, de repente, eu estava bem normal, só que de repente começou a ter aquela falta de ar, aquele medo que veio por dentro, coração acelerado. Então, como eu nunca tinha tido nenhuma crise, me assustei muito com aquilo. Voltando da praia, até ficou um tempo, daí fui tendo isso cada vez mais constante, principalmente à noite. Fui em vários médicos, né, fazer vários exames, mas não apontava nada, né, para a parte física. Fiz exame do coração, exame de sangue, enfim, todo tipo de exame. Até que o médico sugeriu que possivelmente seria realmente algum problema com a parte psicológica. E aí me mandou para um psicólogo. E no meu caso, essa síndrome não teve um ponto principal. A gente fala muito de trauma, né? Que todo mundo acha que tem que ser, sei lá, ter alguma perda muito grande na vida, ou então algum acidente. Mas muitas vezes, para algumas pessoas, que foi o meu caso, é um acúmulo que você vai tendo através dos anos, né? Aquilo que você não fala, aquele sentimento que você guarda, aquilo que você não se expressa, aquilo vai guardando até que uma hora explode. Dessa fase, a parte mais complicada realmente foi as pessoas que estavam à minha volta. Não só pra mim, mas, por exemplo, a minha mãe não entendia. Muitos amigos meus se afastaram, falavam que era frescura, que era só uma leve tristeza. E hoje eu percebo que não é nem culpa deles, sabe? Porque eu acho que essas doenças psicológicas, assim, começando com o que a gente mais fala é a depressão, é muito pouco comentado na nossa sociedade, sabe? Hoje se fala um pouco mais, até pelo índice que se tem, principalmente aqui em São Paulo, só que muita gente não sabe como agir com uma pessoa que sofre disso. A própria pessoa que sofre disso não sabe como ela agir consigo mesmo, porque diferente das doenças físicas, ela não tem um passo a passo que você chega, tô com febre, dor de garganta, o nariz escorrendo, você vai, é gripe, então vou tomar esse remédio para gripe. Não, cada pessoa pode agir de forma diferente. O medicamento que serve para uma pessoa, para outra talvez não possa resolver. E o uso prolongado de medicamento também atrapalha o tratamento, que o mais correto, como foi o meu caso, é você aprender a ter um autocontrole sobre isso, né? Eu mesmo hoje eu posso falar que eu sei lidar com esse tipo de situação porque eu passei. Mas eu acho que por mais que a pessoa tenha boa vontade, se ela não passa por isso, seja ela ou tem alguém em volta dela que passa, é muito difícil ela realmente saber como agir. Uma coisa também que também atrapalha a depressão é como ela é retratada em TVs e séries, assim, enfim, na mídia. Sempre aquele personagem que você vê triste, que você vê que ele fica no canto, que daí ele tá com os amigos dele, ele não consegue sorrir. E não é, depressão não tem uma cara. Às vezes a pessoa tem depressão, mas ela vai estar com os amigos, vai estar sorrindo, ela vai ter um relacionamento saudável com a pessoa que ela tá, ela pode ser comunicativa, só que por dentro ela tá destroçada. Então seria interessante começar a ter um certo diálogo sobre isso, para facilitar as pessoas a entender, principalmente quem vai conviver com alguém que tem seja a depressão em forma de síndrome do pânico, de crise de ansiedade. Então eu acho que é isso, o que está faltando mesmo é quebrar esse tabu e tratar uma doença psicológica como você trata uma doença física, né? Tem todos aqueles cuidados que a pessoa precisa ser cuidada, entendeu? Então é isso, a experiência que fica, vamos dizer, do lado positivo, é que você começa a rever todos os conceitos, sabe? Você começa a se questionar, tipo, porque como é uma coisa muito pessoal, eu percebi que o que estava levando a isso era, principalmente você uma cidade grande como São Paulo, você toda hora tem aquela cobrança do você tem que ir bem na faculdade, mas fora isso você tem que estar no trabalho, você tem que fazer cursos, você tem que ter um bom relacionamento, você tem que sair. Então assim, raramente chegam pra você e falam, para, descansa. Sempre estão te cobrando alguma coisa. Ou os seus amigos te cobram que você esteja sempre presente no círculo social, é a sua família te cobrando pra você ter aquele emprego, pra você estar indo sempre bem na faculdade. E então pouco a gente pensa na parte emocional do ser humano, sabe? Então foi isso que eu me questionei, assim, tipo, comecei a procurar coisas mais saudáveis, não só em questão só de alimentação, mas de tudo, desde atividades, desde de trabalho, porque essa pressão também está ajudando muito esses transtornos. E eu só percebi isso hoje porque, como eu repito, porque eu passei por isso, sabe? Não é possível que é saudável você dormir só 3 horas por dia. Entendeu? Não é possível que você tenha que acordar 5 horas para sair da sua casa, aí você trabalha um dia inteiro, você sai do seu trabalho, às vezes você não tem tempo nem de comer, porque na hora do seu almoço você vai estar tendo que fazer aquela atividade para a faculdade, aí depois trabalhar para a prova. Então assim, quando é que você respira? Quando é que você tem um tempo para realmente cuidar só de você, entendeu? Então eu acho que é isso que tem que repensar muito para todos. Então eu acho que até que seria interessante que as próprias faculdades, os professores entendessem esse lado.
Hoje o universitário é diferente do universitário de há tempos atrás. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com o professor de sociologia, ele disse que primeiramente você fazia faculdade, depois você ia procurar um estágio. Então, assim, já que a parte acadêmica tem essa parte de refletir, então acho que tá na hora também dos professores pensarem nos seus alunos, sabe? Então, eu acho que essa é a maior lição que fica de tudo, assim. Eu exijo muito de mim. Eu acho que quem é ansioso tem 5 rumos. Você tem você exige muito de você. Você tem um compromisso com a sua autoimagem absurdo. Você erra e você se pune mais do que a sociedade está realmente te punindo. E aí aconteceu uma série de coisas, eu fui assaltada diversas vezes, que pra todo mundo que mora numa capital é muito natural, mas eu, como caiçara, não sabia o que era passar por uma situação de estar andando na rua e ser coagida a entregar todos os seus bens materiais para uma pessoa sofrendo uma ameaça. Então eu fui assaltada, eu tive muita crise de pânico, eu tive uma crise de pânico bem feia. Não andava mais na rua, sabe? Quando escurecia eu sentia medo o tempo todo. Andava na rua, todo mundo que já me olhava, eu já achava que ia querer tirar minha bolsa, que ia querer me assaltar. Então eu morava num bairro que era muito perigoso, assim, violento, aqui em São Paulo. Então acabou que depois que eu fui assaltada e tive essa crise de pânico, isso desencadeou uma série de problemas que eu identifico como psicológicos. Comecei a ter crise de ansiedade e acabou, enfim, virando uma possível bulimia, que acabou estourando um transtorno obsessivo compulsivo que eu já tinha tido na infância, mas que pra mim era uma coisa, era uma brincadeira, era uma coisa... isso é normal, as pessoas têm, a gente vê na televisão e fala, não, todo mundo tem algum toque, todo mundo fala isso, né? Todo mundo tem um toque. E aí eu tinha os meus toques específicos, com número durante a infância, achava até peculiar, achava engraçado, e aí depois que eu vim para São Paulo, eu acabei indo para um médico que era especialista nisso, em problemas psicológicos, coisas que aconteceram com você e acarretaram um problema. E aí eu comecei a ver que eu tinha um transtorno obsessivo compulsivo violento, que eu não conseguia lutar. Então eu acho que na verdade eu acredito que o corpo ele gira de uma forma muito... Ele tem toda uma harmonia entre tudo que você faz, pensa, o jeito que você se sente, o jeito que você se enxerga. E aí quando uma pecinha para de funcionar, todas as outras caem como um dominó. E foi basicamente o que aconteceu comigo. Assim, eu já não tinha uma estrutura muito perfeita por causa da minha extrema ansiedade. E depois que eu comecei a viver em São Paulo e ser influenciada por todo esse caos, eu comecei a ter uma coisa atrás da outra e comecei a identificar exatamente quando uma começou e quando a outra começou. É engraçado isso, mas eu tive a sorte, hoje eu falo que eu tenho a sorte de ter ido num profissional que pudesse me orientar, que pudesse me mostrar, olha, o que está acontecendo com você é isso, você está tendo uma crise de uma série de problemas e é isso que você tem que fazer para melhorar, assim. É engraçado como os problemas se confundem, sabe? As pequenas síndromes que as pessoas falam que é frescura, sabe? Traços peculiares da personalidade, na verdade são coisas que acabam com você. Acabam tirando coisas muito boas de você e colocando coisas muito ruins de uma forma que, sabe, as suas características tendem para as ruins, assim. Você cria hábitos em volta de pequenos problemas psicológicos que você tem. E eu sofri isso na pele, então eu sei que existe. Acho que muita gente tem e
tem muita dificuldade de identificar. Quando eu morava na praia, lá o clima é muito propício a, sabe, viver sol amanhã e tal, e em São Paulo isso não existe. Em São Paulo todo mundo projeta uma vida tão perfeita pra você que você não consegue viver hoje, sabe? Você vive já no futuro, assim. Meio que o passado não existe, o presente é amanhã, assim. Aqui é tudo muito assim, sabe? Então, nossa, eu acho que todo mundo deve ser super ansioso, não tem como não ser. There's no room beside